Olá, estamos aqui no Papo de Impacto com o Dr. Leonardo Marques. Leonardo, prazer tê-lo por aqui. Prazer, Marina. Médico, urologista. E hoje vamos conversar um pouco, doutor Leonardo. Eu gostaria de saber de você por que você escolheu essa profissão e essa especialização. Não, Marina, a gente vai ter que voltar lá para. Só vou ter que dividir de duas, né? A profissão, né? Ser médico, Sim. acabou que foi uma coisa que fui levado por esporte. Quando eu era mais jovem, né? Eu nadava, eu jogava basquete. E aí, em alto rendimento, até a natação, fiquei até muito tempo, e eu era encantado pela medicina esportiva. Aí eu quis fazer justamente para mexer com medicina esportiva. Mas a vida é muito doida, né? No decorrer da faculdade, eu fui vendo que eu detestava essa parte de mais esportivo, de alta performance, Sim. principalmente porque sabe, eram as mesmas coisas que geravam os problemas, as condutas eram sempre as mesmas, e aí acabou que aquilo não me agradava tanto. E aí, durante a faculdade, a gente muda várias coisas assim também, né? Já que ser pediatra, já que ser cardiologista, já que ser anestesista. E aí, no final, né, para chegar na urologia, primeiro tem que passar por cirurgia. E aí eu decidi cirurgia. O interessante é que aí também não tinha nada a ver com o que eu queria urologia por enquanto. Eu fiz cirurgia pensando principalmente em cirurgia vascular, ou seja, médico que trata de veia, né, das artérias. Aí, o engraçado é que aí começou realmente a residência de cirurgia geral e aí eu vi que eu também não queria vascular. E aí que apareceu a urologia da minha experiência. Então eu comecei a gostar de urologia justamente na prática da urologia. E assim, ao contrário do que o pessoal pensa, né? Ah, urologista, mexe só com aquilo, mas não é essa parte que é o legal que chama atenção. Que, poxa, uma especialidade que tem um grau de resolutividade muito alto, os pacientes melhoram muito rápido e é uma parte muito específica da medicina. São poucas as pessoas que ficam querendo dar um pitaco na parte urológica. E assim, acho que foi até um preceptor que eu tive na época da cirurgia geral, era o José Gonçalves. O José Gonçalves, ele é engraçado porque assim, existe aquele distanciamento entre o preceptor e o residente, assim, né? O preceptor sempre muito Formal, né? Exato, muito distante, o dono da verdade, e o residente, o lacaio, né? O escravo, o cara que tem que fazer o serviço funcionar. E o Zé Gonçalves, ele era mais direto, era mais papo reto, né? Xingava igual você xinga um amigo, igual você cobra igual você cobra um amigo, não igual você cobra um funcionário estagiário, perfeito, assim, E aquilo, assim, poxa, que cara legal, gostei disso. Aí comecei a ver as questões mesmo urológicas e aí gostei. Assim, as cirurgias são mais ou menos do jeito que eu gosto, é tudo mais ou menos do jeito que eu gostava. E a gente sempre tem a dúvida depois, né? A gente tem, de novo, um outro processo seletivo para entrar na residência de urologia. E aí, depois que eu entrei na residência de urologia, que eu fui ver realmente o que o urologista faz, o que é de verdade, aí que eu vi que era aquilo mesmo que eu gosto. Pessoal... Você se identificou. Exatamente, esse é o ponto. Que é o modo de operar, o modo de tratar o paciente, né? Tratar não só do ponto de vista médico, mas de tratamento de relação médico-paciente. Aí é aquilo assim, tô no lugar certo, é por aqui mesmo que eu tenho que ir. E aí eu virei urologista depois disso tudo. Ah, que bom. Leonardo, as pessoas pensam que o urologista atende só homens, mas na verdade não, né? Como que funciona isso? Fala um pouco para nós. Não, então, o que acontece? É comum o pessoal pensar, dividir assim, duas pessoas. Ah, se eu tiver um menino, ele vai no urologista. Se eu tiver uma menina, ele vai na ginecologista, né? Mas não é assim. O gineco é só mesmo da mulher. Não tem homem que vai no ginecologista. É errado. Sim. Agora, o urologista, na verdade, até por ser até uma subespecialidade, né, depois de cirurgia, tem mulher também. Quer ver uma coisa que as pessoas fazem, de certa forma, errado, mas faz muito? As mulheres, quando têm infecção de urina, geralmente a quem que elas recorrem? A ginecologista. A ginecologista. E a urologista, que é o especialista no trato primário. Então, a infecção de urina deveria ser tratada
urologista. Sabe quando que as mulheres vêm para o urologista tratar infecção? Quando tem algum problema. É quando não está resolvendo. Quando vai no gineco, não resolve. Aí o gineco não vai para o urologista. Nossa, mas eu vou no urologista? Não é médico de homem? Assim, não é médico que trata isso. Aí que elas descobrem, né? Exato. E a outra causa bem comum de mulher ir no urologista vai ser os cálculos, pedra. Né? Você deve conhecer alguém que já teve pedra, que morreu de dor, não sei o quê. Sim. É até mais comum as mulheres terem esse tipo de problema do que os homens terem esse tipo de problema. E quem trata o tratamento cirúrgico de pedra é o urologista. Né? A gente tem até apoio do nefrologista na questão da formação das pedras, mas o tratamento assim, vou lá e vou tirar a pedra do caminho, aí é o urologista, aí tem mulher também. Outra parte que trata de mulher também são as disfunções miccionais, né? Às vezes a mulher vai direto no banheiro muitas vezes, às vezes ela tem perda de urina, e o urologista também. Então tudo que envolve ali xixi tem a ver com o urologista, menos do gineco. O gineco trata mais outra parte da mulher. Ótimo. Importantes informações. Não, porque não é todo mundo que sabe. Não. Porque acaba que isso fica... Essa é um daqueles mitos, né? Que é igual o mito assim, do urologista só trata do peru. Não é. Todo trata o urinário, né? Vamos lá, rim, pelve renal, ureter, bexiga. Aí sim, o aparelho genital masculino é nosso mesmo. Sim. Mas toda essa parte é dos dois gêneros, né? Tanto homem quanto mulher. Sim. Né? E aí vou aproveitar ainda para falar outro mito, né? Porque é muito comum por causa daqueles problemas de próstata, tem aquela questão de toque retal, essas coisas. Aí acaba que é de um conhecimento geral que o urologista também é o médico daquela região lá de trás, o que também não é verdade. A região lá de trás é o covoproctologista, que aí já é uma outra subespecialidade médica. Então, assim, hemorroida, que é a causa mais comum, geralmente o urologista não sabe direito. A gente já sabe feijão com arroz, porque chega muito, mas não é. Então, assim, o que o urologista acaba fazendo? Essa parte do trato urinário, então tudo relacionado com xixi, e a parte do aparelho genital masculino, vai ser pênis, testículos, sacos, próstata, toda essa parte aí realmente vai cair pra gente. Entendi. Mas mulher vai sim, não acho estranho. É engraçado demais. Bom saber. Não, é engraçado demais, porque muitas das vezes as mulheres estão na fila de espera do consultório, né? Aí tem lá assim, o seu João, o seu José, e o seu Joaquim e a Dona Maria, né? E aí eu vou lá e chamo a Dona Maria, e todo mundo, será que é Maria mesmo? Será que não é João, né? Exatamente, é muito engraçado, as mulheres ficam super sem graça nessa situação. Mas é isso, na verdade é uma falta de conhecimento mesmo do que propriamente dita a Dona Maria não ser Dona Maria. Isso acontece, muitas vezes tem que tratar essas coisas com a gente. Sim, sim. Inclusive os homens, eles têm muito receio em frequentar, em ir no urologista, né? O que você pode dizer, assim, para acabar com esse tabu? Exatamente, a sua explicação já ajuda um pouco eles entenderem, né? Que não precisa disso. Não, Marina, isso é legal demais. Lembra a Dona Maria? O quadro mais comum do paciente, vamos pensar, né? Naquele homem de meia idade, assim, né? Tem os caras que realmente cuidam da saúde, o cara que é certinho, não, doutor, fiz tal idade, vou ter que ir no urologista, vim aqui cuidar da minha saúde e tal, mas esse cara é exceção. Não é o mais comum. O mais comum é que a Dona Maria lá dele chega assim, aqui, você já foi no urologista esse ano? E ele vai por livre e espontânea pressão da mulher dele para chegar lá. E aí, esse é o caso mais comum, é quando ele vem por causa da mulher. Sim. Quando vem por causa dele mesmo, dele mesmo, é o caso de exceção, não é o mais comum não. E assim, o homem, assim, a gente é homem, né? A gente tende a ser assim, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tem que trabalhar, tem que cuidar da casa, tem que pôr dinheiro aqui dentro, tem que fazer... A gente dá umas bobeiras mesmo nisso aí. Geralmente as mulheres são mais atentas à saúde, muito mais cuidadosas, muito mais... A mulher aconteceu uma coisinha assim que achou que saiu da linha, ela já não tá legal, vou procurar ajuda. Exatamente. O homem é o contrário, o mundo tem que estar acabando para aí sim ele procurar alguma ajuda, não, mas eu sei, a raça é assim mesmo, a gente é assim. Mas não é o certo, na verdade, a prevenção assim, é sempre o melhor caminho, né? Sim, a gente tem que ter uns certos cuidados que a gente tem que tomar, que a gente tem que estar um passo antes do problema chegar. Sim. Realmente eu fiz isso, mas o ideal é que fizesse. Sim.
E aí os caras realmente vão ter medo de neurologista, primeiro, por conta de toque. Isso é a primeira coisa, o cara morre de medo disso, tem sempre a brincadeira, deixa eu ver a mão, enfim, isso acontece. E não é todo mundo, na verdade, que acaba tendo exame físico, né? Não é todos os casos que isso se aplica. Se o cara entra no consultório e fala que não quer, vou ficar sem essa informação, vai, mas não quer. E também por puro medo, preconceito, vou ficar pelado. Não é assim, vou ter que examinar, mas não vai ficar pelado, tirar a roupa. Calma, não é assim, é um negócio... Gente com jeitinho, né? Os caras levam numa boa, né? Acaba que tem umas brincadeiras que a gente sabe aqui para dar uma descontraída, tem que sentir o cara consegue fazer um negócio ficar bem quebrar tranquilo. O gelo ali, né? Não, é bem tranquilo, bem tranquilo. Não é aquela coisa robótica de assim, não, deita aqui. Não, põe pra fora. Não, você tá doente, fecha. Não precisa não é disso, assim, né? Tem. A gente dá um jeito de quebrar o gelo. Eu ia te perguntar exatamente isso. Quais os principais desafios ao cuidar da saúde do homem? Porque Nossa, assim, acho que o desafio mesmo da saúde do homem vai ser começar o cara a se cuidar. Eu acho que esse é o negócio, sabe? Porque o homem, ele é mais difícil de prestar atenção que ele tem que ter demanda na saúde dele. Essas demandas preventivas. Quando tem dor, tem sangue, ou então todo mundo vai, seja novo, velho, homem, mulher, vai. Mas aquela coisa aí, não estou sentindo nada, mas eu tenho que ir. Aí sim, e é essa parte que é o cuidar da saúde. O exemplo de próstata, né? Uma coisa que acontece para danar é o cara os caras que têm dificuldade de fazer xixi. Eu falei que a urologia é uma parte muito de xixi. O homem tem dificuldade de fazer xixi. Mas você chega e pergunta pro cara, ei, o seu João, como é que o senhor tá urinando? Tá normal. Aí geralmente Dona Maria tá junto com o seu João. Tá normal, João? Aí ela fala. Você tá ficando 3 minutos no banheiro, fica gemendo para fazer xixi. Porque até às vezes mesmo o cara não percebe que mudou. Sim. Igual quando foram surgindo os cabelos brancos, surgiu um, depois surgiu outro, as coisas vão mudando aos poucos. Sim. A urina do cara também foi mudando aos poucos, mas ele não percebe essa mudança. Quem vai perceber vai ser outra pessoa. E para a saúde do homem é mais ou menos a mesma coisa. Às vezes o cara não percebe que ele tem que cuidar. Aí Dona Maria ajuda a gente pra caramba, isso é ótimo. Auxílio, né? Não, é bom demais. E muitas das vezes os caras chegam morrendo de vergonha, né? Tipo assim, não, olha só, essa é minha mulher, ela pode acompanhar comigo na consulta? Para mim, quero mais é que acompanhe. Ótimo. Pois é, porque vai me dar informação importante que geralmente o cara não percebe, porque homem, realmente, a gente tem essa dificuldade em perceber a nossa saúde mesmo. Entendi. Perceber essas pequenas mudanças, assim, que a gente tem. Foi semana passada ou mês passado? Não lembro, né? Isso começou agora, começou mais tempo. Não sei. Não tem, como é que tá para fazer, não sei, você está acordando à noite para fazer xixi? Não, eu acordo uma vez. Não, você acorda 3 vezes que você acorda. Então, o homem tem essa dificuldade mesmo. Sim. É um desafio você tirar a informação do cara, é um desafio você fazer o cara fazer aquele segmento certinho, com uma certa periodicidade, que cada caso tem a sua. Sim. Os homens são difíceis, mas a gente dá um jeito, a gente torta eles, a gente dá um jeito. Tá certo. E agora, perguntando assim, para você, na sua rotina, você atua mais em consultórios ou em cirurgias? É legal. Porque dá pra gente pensar bastante. Porque é o seguinte, eu falei que pro cara chegar na urologia, ele tem que passar pela cirurgia. Sim. Né? Então aí a gente já tira algumas conclusões. Todo urologista é cirurgião, então todo urologista opera. Né? E aí, do outro lado também. Assim, do outro lado também quero dizer o seguinte, a gente pensa que vai se fazer cirurgia, né, no decorrer da faculdade, até da residência mesmo, achando que a gente vai operar. A gente vai fazer cirurgia achando que a gente vai operar muito. Mas o dia a dia mesmo do urologista talvez seja 80% consultório. É sentar, conversar, e aí dos pacientes que você conversa, um ou outro que vão virar realmente cirúrgicos. Porque assim, hoje em dia tem medicação, tem coisas que realmente não são cirúrgicas.
tem algumas coisas que realmente não é operatório, mas vamos pôr nessa proporção assim de 80-20 para 80 consultório. Então é muito mais bate-papo do que realmente trabalho manual. É uma coisa que me desvirtua. Até isso que é legal da urologia. Que além de consultório, além de cirurgia, tem também os procedimentos, propedêutica médica, assim, costumo fazer estudo urodinâmico, que é um exame bem específico da parte de urologia, mas não é nem consulta e nem procedimento médico. Alguns tipos de biópsias que não são cirúrgicas também a gente tende a fazer. Então, assim, a área acaba que é muito grande. Então, 75, 15 e 10, vamos pôr assim, porque a parte cirúrgica mesmo não necessariamente é tão grande assim. É muito história, muito bate-papo. Alguns procedimentos, né, igual você falou. Isso, que aí vai entrar nesses 10%. Entendi. Vamos pensar, falei do estudo urodinâmico, né, as biópsias de próstata, biópsias guiadas por ultrassom, que não é cirúrgico, né, é uma coisa diferente. E também, assim, tem muitas pequenas cirurgias. Existem cirurgias grandes, né? Vamos pensar na retirada de bexiga. É uma cirurgia de horas de duração, tem que ter todo um preparo. Agora, por outro lado, uma vasectomia é uma cirurgia pequena. Tem gente que tolera fazer com anestesia local. Então, o cara faz, resolve ali na hora e vai para casa de ir embora de carro, tranquilo, sem ter que ficar muito tempo no ambiente hospitalar. Então, assim, tem de tudo, né? Dessas partes cirúrgicas tem de tudo. Agora o grosso é consultório. Entendi. Então, mas se caso você está preparado, né? Porque na sua formação você escolheu especialização em doenças malignas. Sim. Então... Não, sim, porque as doenças malignas, no geral, elas são realmente vai ser cirúrgico. Né, principalmente na urologia especificamente, existem até condições que não envolvem cirurgia no tratamento dos cânceres urológicos. Mas geralmente o urologista indica cirurgia para todas as condições. A próstata é o principal deles. Existem pessoas que não operam de próstata, tratam câncer de outra maneira. Geralmente com radioterapia, com outras, né? Não chega a ser quimio, mas é uma hormonioterapia. Mas o urologista geralmente indica cirurgia. Então, assim, a cirurgia de próstata é uma coisa, de rim, a própria bexiga que eu falei, de retirar a bexiga também é uma cirurgia geralmente que a gente usa para a parte oncológica. Sim. E aí, acaba que isso acaba que é uma parte importante, né, que é fundamental para a gente. Para mim, o que acontece? Na minha formação, né, eu fiz a residência médica de cirurgia geral do Hospital de Lombardi, que o hospital tem um volume muito grande, e aí fui fazer a parte urológica no Instituto Mário Pena, né? Você deve ver o pessoal pedindo troco pro Mário Pena não sei se, alguns lugares. Sim, aí. Pois é esse Mário Pena mesmo, que é o principal hospital que trata câncer em Minas Gerais, né? Então, tinha um volume de câncer muito grande. Então, a área de câncer é uma área que a gente consegue se virar bem, que consegue entender, e é uma área que realmente a gente, o urologista domina, né? Hoje em dia tem a especialidade de cirurgia oncológica, que eles até ajudam a gente em alguma outra situação, mas todas as neoplasias urológicas, os urologistas costumam ter que se virar muito bem. O papo da consulta oncológica já passa a ser um pouco mais sério, né? Assim, não é a gente tem aquela parte de quebrar gelo, que é a parte do ganhar, mas na hora que tem que falar sério, tem que falar sério. Olha, a opção é essa, tem que fazer isso, tem que fazer assim. Que é um tratamento mais sério exato, também, né? Exato. Então, passa por isso. Entendi. Então, o que você recomendaria para a prevenção desse câncer? E quais são os principais sintomas que os homens devem ficar atentos? Vamos falar primeiro de próstata. Tá. Porque próstata é mais comum, né? Na verdade, o tumor de órgão não pele, né, mais comum nos homens. Considerando sua população de homens. Né? Se for população geral, mama entra, né? Que mama tem homem e mulher. Mas no homem a próstata é mais comum. E o mais importante é que câncer de próstata não dá sintoma. Então, assim, vi um cara de... silenciosa, né? Exato.
Porque é comum, não, eu tenho medo de câncer de próstata, medo de ficar de sonda. Calma, não é assim que funciona. Os problemas que geralmente o cara acaba na sonda são outros. Pro câncer, aí o cara tem que fazer aquela coisa chata, que é o que o cara lá tem medo para procurar consulta. Que é, principalmente, exame de sangue tem que ser feito. Sim. E o exame físico tem que ser feito. O exame físico realmente a gente chama de exame digital da próstata. Isso daí faz parte, sim. Não tem como fugir, né? Não tem como. Idealmente todos os anos, né? E idealmente a partir dos 45, para quem tem fator de risco. O fator de risco vai ser história familiar ou, como esses protocolos são europeus, são os afrodescendentes. Que no Brasil é meio difícil a gente ter certeza. Não, você é afrodescendente. Não, você é filho de europeu. Difícil. Então a Sociedade Brasileira de Urologia erra para mais. Pega 45 para frente, eles já decidem, e já está na hora de começar a investigar. E aí seria fazer isso todos os anos, mas isso é muito de acordo com o urologista. Por exemplo, não, o toque está tranquilo, o PSA está baixo, a gente pode dar um pouco mais de prazo para você voltar. Porque acaba que incomoda o cara também, né? Não, poxa, você tá arriscado aqui, tá meio em cima da linha. Vamos repetir mais cedo? Vamos fazer 6 meses? Sim. Que não está dentro do protocolo, assim, do padrão que seria anual, mas né? É uma coisa realmente entre o urologista e acaba o seu paciente. Próstata, basicamente isso, não dá sintoma, né? Os sintomas são de outras coisas. Mas o câncer de rim e de bexiga, que são os dois mais comuns depois da próstata, aí dá sintoma. E o sintoma é aquele sintoma que leva o cara para o urologista, geralmente é sangramento. Tô fazendo xixi, sai aquele sanguinho no final, assim, tem que investigar. Tem que investigar. Sim. Principalmente, né, o cara que já tem mais de 50 anos. O cara com menos de 50 anos, esses sangramentos, a gente vai pensar em outras coisas. O cara começou a sangrar com mais de 50 anos, aí é um caso que a gente tem que ficar atento, sim, às neoplasias malignas do trato urinário, principalmente bexiga. E o bexiga e rim, eles têm alguns fatores de risco diferentes, mas tem um em comum, que é cigarro. Cigarro é o principal aliado dos cânceres, principalmente, muito bem, do pulmão, todos de cabeça e pescoço, seja boca, assoalho de boca, garganta, laringe, enfim. Na urologia, o cigarro também é um aliado dos cânceres. Do rim tem fator de risco e principalmente bexiga. É raro pegar um cara com câncer de bexiga que não tem exposição à fumaça. E aí, tanto de cigarro, hoje em dia não é tão comum mais, mas assim, fogão a lenha, aquela senhora que cozinhava no fogão a lenha desde pequena, fator de risco. Então, menino que trabalhava em carvoaria, isso é mais raro de encontrar hoje, mas isso a gente ainda pega. Esse pessoal tem essa exposição, esse fator de risco. Então, para a próstata não tem muito o que fazer não, tem que dar um passo à frente, tem que procurar um urologista, tem que tomar dado. E esses outros existem esses sintomas, principalmente sangramento, que aí vai chamar nossa atenção. Qual a importância do acompanhamento com o urologista para a prevenção dessas doenças, né? Então, para a doença maligna em si, né, que é o que a gente está falando, é justamente da gente estar um passo à frente. A gente fala muito em prevenção, mas prevenção talvez, principalmente para a próstata, não seja o melhor termo. O melhor termo talvez seja detecção precoce. A ideia é a gente diagnosticar precoce, saber com o que a gente está lidando e conseguir chegar num tratamento antes que a doença fique fora de controle. Entendi. Entendeu? Esse é o ponto. Então, por quê? Jogando bem limpo, qual que é a ideia? O câncer de próstata a gente tem 5 graus de classificação. Às vezes a gente só acompanha, mas o 2 em diante a gente já tem que operar. Vamos supor que é um grau 2, e aí a gente consegue operar esse cara quando está nesse grau 2, né? É um cara que a gente tende a ser um pouco mais conservador no tratamento cirúrgico, que eu estou dizendo. Sim. Por quê? Qual que é o impacto do tratamento cirúrgico? O pessoal sabe. Disfunção erétil. É muito raro o cara 100% de ereção, operou, continuar com 100%. Isso é raro. Vai estar lá 90, 80. E quanto maior for o grau de acometimento da próstata, pior vai ser o resultado pós-cirúrgico na questão de disfunção erétil. Entendi. Então, vamos supor, o cara grau 5, a gente nem pensa em disfunção erétil, pensa em vida livre de doença. Tem que tirar a doença toda.
cara que tem ali um grau 2, aí já vai tentar manter um pouco de preservar essa função para ele. Outra coisa é a questão de continência. Continência é segurar o xixi. Quanto maior for também esse grau, maior a chance de ter essa perda. E aí o que acontece? Se a gente conseguir diagnosticar antes, a chance do cara ter problema de perda de urina e de disfunção erétil é menor. Então acaba que é uma prevenção desses problemas, não da doença em si, a doença é a detecção precoce. É isso. E agora, para outras coisas também, o acompanhamento com o urologista é importante. A gente, tirando da parte maligna, falando da parte benigna, a própria disfunção erétil. Porque assim, tudo bem, a nossa função erétil ela vai se deteriorando ao longo do tempo. A máquina vai enferrujando, não tem jeito. Mas a ideia é a gente tentar estender o máximo possível essa vida sexual ativa do cara. E aí vai depender de uma série de coisas, seja controle de pressão, controle de diabetes, seja atividade física, essas orientações, essas coisas. Tem uma questão hormonal que a gente tem que ver também. Sim. Então, essas coisas a gente tem que também ir prevenindo, nesse caso realmente é a prevenção, para poder evitar que o cara chegue lá e assim, doutor, eu sou eunuco. Isso não, o nosso objetivo é não chegar nesse ponto. Sim. É intervir antes. Mais cedo eu falei do cara que usa sonda, né? Se o cara que a gente vê com sonda na rua é a falência total do urologista. Ou porque o urologista não conseguiu chegar a tempo, né? Ou vamos falar em outros palavras, o cara não conseguiu chegar a tempo no urologista. Sim. Ou porque ele tem tanto problema que talvez a sonda foi a única solução para ele. Então, assim, esse acompanhamento com o urologista é justamente para não chegar nesse ponto dele ter que ficar com a bolsinha para tirar a urina. Tá, com a bolsa até tem solução, existem outras maneiras, existe cirurgia principalmente para poder livrar disso. Mas esse período com sonda é evitável. O negócio não chega de uma hora para outra. A gente vê que vai piorando e antes disso intervém. Então tem que ter um acompanhamento. Isso, acompanhamento, exatamente. E aí isso é muito individualizado, né? Cada paciente vai ter um jeito, né? Tem gente que é só exame, tem gente que tem que fazer ultrassom, tem gente que tem que fazer... Eu cheguei a falar de estudo urodinâmico, tem uns homens que têm indicação de estudo urodinâmico para a gente entender. Porque o que o cara está com a sonda? Porque o xixi não sai. Mas por que o xixi não sai? O xixi não sai porque a próstata cresceu e tampou o canal. Isso pode acontecer. Agora não, o cara tem a próstata pequena e o canal não está tampado. Não, é porque a bexiga parou de contrair, então a bexiga perdeu força. Aí o xixi não sai mais. E aí não adianta operar esse cara. Então são coisas que realmente com acompanhamento que a gente vai sabendo quem que é um, quem que é outro. Mas é muito importante, né? Sim, porque a gente acha também que o cara... todo problema do cara de sono é próstata, né? E não necessariamente generaliza, né? É muito comum, de fato, assim, é o mais comum. Mas não necessariamente é aquilo lá. Então, é isso, a gente tem que evitar que ele chegue lá. Esse é o ponto. Não, usar sonda, não. Não, teve um câncer avançado, não tá legal. Tô tendo sangramento na urina há 3 anos e agora eu fui neurologista. Não faça isso. Sabe? Então, esse acompanhamento é importante. Assim, pelo menos ir, ver, dar opinião. Não, o neurologista já me examinou, viu que estava tudo bem. Ótimo. Então, aí tá tranquilo. Aí acompanha com ele que vai dar tudo certo. Saúde é ouro, né? Nossa, não, o único que a gente tem. O resto a gente dá um jeito. É verdade. A questão da vasectomia, que está em alta hoje em dia, muita gente quer fazer. Sabe qual que é o gancho legal que mudou há pouco tempo? Que a lei mudou. Não se deve ter visto. A gente até pode falar nisso. Né? Não se deve ter visto que teve aquela questão que as mulheres não precisam mais do homem para poder fazer a laqueadura. Isso mudou no início do ano passado. Não sabia. Assim, antes a mulher tinha que ter a assinatura do homem, né? Mas... Até porque é uma coisa particular da mulher, ela tem que decidir. Então, essa era a discussão, na verdade, né? Porque a discussão é justamente essa, porque não é particular da mulher. Não é? Não é. Então, me corrija. Porque assim, não existe uma pessoa infértil. Existe o casal infértil. Então, você e seu marido estão tentando ter filho e não conseguem, a culpa não é sua e não é dele. Entendi. A culpa é do casal. É dos dois. Não dos dois, é do casal, é da junção dos dois. A junção dos dois. Entendeu? É a turma de cá com a turma de cá que não liga direito. Às vezes, tudo bem, a gente olha, o cara tá todo zebrado. Mas ele
com outra pessoa talvez consiga ter filhos, entendeu? A discussão que tinha, e aí assim, do ponto de vista legal, jurídico, é certo, pô, eu sou um indivíduo, minha individualidade é ponto. Se eu não quero mais ter filho, o problema é meu e ponto final. Uhum. Mas do ponto de vista médico, não é assim, porque para você ter filho, você não pode ter filho sozinho. Não. Você não consegue assim, não, agora eu vou engravidar. Tá, como é que vai funcionar? Você vai precisar de ter um homem, nem que seja banco de sêmen, Sim. enfim, uma inseminação artificial, ou seja, mas precisa de ter o componente masculino. Então, por isso que a gente fala que não tem a pessoa infértil, existe o casal infértil. Esse é o ponto. E aí, essa lei mudou, né, no início do ano passado, no dia 23, principalmente por conta de expressão feminina mesmo, que é o seguinte, era necessário, né, no termo de consentimento para a esterilização cirúrgica feminina, a assinatura da mulher e a assinatura do marido. Se ela não tem marido, não precisava de assinatura. E aí isso, por essa pressão, mudou. A mulher não precisa mais de assinatura do marido para poder fazer a esterilização feminina. Entendi. Só que a lei não é só para a mulher. A lei é para a mulher Para o homem e também. para o homem também. Então, assim, o cara que fazia vasectomia, ele precisava da assinatura da esposa também, mas ninguém sabia disso, né? Isso não era divulgado, porque fazia. Uhum. Agora não precisa mais. Então, assim, o homem consegue, só ele mesmo, lá e faz a vasectomia. Até porque a vasectomia acaba por ser a cirurgia que a gente mais faz, né? Porque, é isso que eu ia te falar, é uma cirurgia bem solicitada, né? Sim, cara. Assim, aí, de minha opinião pessoal, a gente tem um casal funcionando bem, deseja não ter mais filhos, acho que a gente vai ter dois principais métodos anticoncepcionais para esse casal. Ou a mulher coloca um DIU, que é altamente seguro, é reversível, mas muitas mulheres têm intolerância a DIU, enfim, às vezes tem hormônio em DIU, não é legal. Ou vasectomia no homem. Por que não a laqueadura, que é o termo feminino, né? Por que não a laqueadura na mulher? Porque a cirurgia do homem é muito mais simples. Se o casal está funcionando bem, é o cara mesmo que tem que mexer. A mulher tem que cortar a barriga, tem que ir lá dentro, geralmente tem que internar, ficar de um dia para o outro no hospital. Né? Exato. A gente pode fazer um procedimento mais simples, que no final, considerando que o casal, o efeito vai ser o mesmo, vai para o homem. Sim. E geralmente dá para fazer com anestesia local, com sedação, se o cara não aguenta, dorme um pouco e faz. E aí consegue fazer essa cirurgia, o cara consegue ir embora para casa no mesmo dia. Se for com o local, consegue ir embora para casa no mesmo momento, acabou e já vai para casa. Entendi. Então, assim, a vasectomia sobre a salpingotripsia, que é o termo médico da laqueadura, é melhor. Uma coisa importante, né, que tem uma única diferença prática da vasectomia para a salpingotripsia, como são as duas cirurgias, é o seguinte: a hora que a gente faz a vasectomia, o efeito não é imediato. Porque a cirurgia envolve, imagina um cano bem grande. Sim. Né? E aí esse cano é um túnel. Vamos supor que a gente tem um túnel bem grande, está passando os carros ali. O cano é o dos deferentes, que é o que a gente liga, né? Que a gente amarra, que a gente corta na vasectomia, e os carros são espermatozoides. Se eu chego no meio do cano, do túnel, e corto o túnel ali, jogo um dinamite, implode o túnel ali, os carros que estavam chegando não vão passar mais. Mas tinha um tanto de carro dali para frente que ainda tem que sair. Esse pessoal tem que ir embora ainda. Por isso que o efeito não é imediato. E aí quanto tempo isso demora, né? Aí depende de que altura que você pega, mas vamos pôr uns 2 meses de prazo ali para poder pensar nisso. Então, essa talvez seja o único ponto fraco de uma sobre a outra. Mas se for pensar nessa questão de planejamento familiar, o homem fazer vasectomia... Bem mais prático. Muito mais prático. Muito melhor. E a mulher não precisa ficar tomando hormônio, porque tem pílula, tem próprio DIU. Deixa a mulher quieta, resolve. Foi ótima a explicação. Obrigada. Não, que isso. Finalizamos aqui mais um episódio do Papo de Impacto com o Dr. Leonardo, né? Muito obrigada, doutor. De nada, Marina. Foi ótimo. Foi uma ótima oportunidade que vocês deram para a gente conversar um pouco mais. A gente conseguiu desmontar alguns mitinhos que a gente tem aí dessa especialidade que é tão cheia dos detalhes, tão cheia até de uns certos paradigmas, tabus.
Que aí a gente consegue desmontar eles todos e ver que não é nada desse bicho de 7 cabeças, que é assim, a gente consegue ser bem simples e consegue ser bem resolutivo.